Nessa aula, vamos abordar as equações de diferença. As equações de diferenças são essenciais para modelar os processos de mudança. Vamos então definir o que é a mudança. Vamos definir a mudança. Se nós temos um sistema que nós acompanhamos um determinado valor ao longo do tempo e percebemos que esse valor muda ao longo do tempo, nós podemos afirmar que o valor futuro é o valor presente mais uma mudança. Essa equação ela pode ser reescrita dessa forma, colocando a mudança em evidência, onde a mudança é o valor futuro menos o valor presente. O nosso foco aqui vai ser nos processos que definem ou que descrevem a mudança. Nós vamos usar para isso as chamadas equações de diferenças. Vamos considerar então uma sequência de números definida por A maiúsculo, que contém os elementos A0, A1, A2 e assim por diante. As primeiras diferenças dessa sequência, indicadas por delta A0, delta A1, delta A2 e assim por diante, são as seguintes. Delta A0 é A1 menos A0. Delta A1, A2 menos A1. Delta A2, A3 menos A2. Então, para cada n positivo definido, a enésima primeira diferença, chamada dessa forma, ela vai ser definida por ΔN é igual a AN mais 1 menos AN. Dessa maneira, nós definimos a chamada primeira diferença. Aqui nós temos uma representação gráfica do processo da diferença. No eixo X, nós temos a indicação de n, que seria o passo da sequência, ou o elemento da sequência, aqui o enésimo elemento, aqui o elemento n mais 1, e no eixo y, no eixo vertical, os elementos da sequência, aqui a n e aqui n mais 1. Observem que a diferença de n mais 1 menos n é exatamente um período de tempo. E o que nós temos aqui na vertical, essa diferença, AN mais 1 menos n, é exatamente a primeira diferença delta AN. Esses pontos aqui são os pontos que definem a sequência, indicam aqui o par n a n e aqui o par n mais 1 a n mais 1. Aqui nós só temos dois valores indicados, porém, se formos representar toda a sequência, nós teremos aqui uma linha ou um desenho com a representação de toda a sequência. Vamos então a um exemplo, que é uma aplicação com renda fixa. Vamos considerar então os rendimentos de uma aplicação financeira de renda fixa que remunera o capital aplicado em 1% ao mês. A sequência mostrada aqui abaixo mostra o valor atualizado a cada mês. Observem que os valores são crescentes e a taxa de crescimento é de 1%. O intervalo de tempo aqui como essa variação ela é mensal, o intervalo de tempo é de 1 mês. As primeiras diferenças para essa sequência podem ser escritas da seguinte maneira. Pela definição, ΔZ é igual a A1 menos A0, indicado aqui. Observem, o primeiro valor, A1, menos o valor A0. Essa diferença é igual a 10.
A segunda diferença, ΔI, pode ser escrita como A2 menos A1, A2 menos A1, como está indicado aqui. O valor de 1020,10 e o valor de 1010. E essa diferença, 10,10. A diferença ΔA2, A3 menos A2, 1030,30, como está indicado aqui, menos 1020,10, 10,20. De maneira genérica, como a gente já observou, a mudança, ou seja, a remuneração mensal, ela pode ser representada por essa primeira diferença. Então, observem que o processo de mudança associado aqui é a remuneração mensal desse investimento. E essa remuneração pode ser representada por uma equação de diferenças. Vamos agora observar o processo de variação dessa equação de diferenças. Observem que nós podemos enxergar uma relação entre a diferença, o delta AN, e o valor AN. Observem nessa relação entre o valor delta AN e este valor de AN, ou seja, o valor delta A0 e A0. Também podemos observar uma relação entre A1, entre ΔI, desculpem, com A1. Da mesma maneira, a gente observa que a mesma relação entre A2, entre ΔA2, desculpem, e A2. Se nós observarmos aqui essa relação, notem que ela aparece entre AN, ΔN e o valor de AN. E se nós observarmos, essa relação ela é constante. Se dividirmos ΔN por AN, ΔA0 por A0, ΔA1 por A1, ΔA2 por A2, nós temos um valor constante. Dessa forma, se nós observarmos aqui, que esse valor constante, a divisão entre o ΔN e o AN, é igual a 0,1 AN. Existe uma proporção que se mantém na variação da equação de diferença. Então, uma maneira alternativa de escrever a equação de diferença é como está indicado. É como está indicado nessa última equação. AN mais 1 é igual a AN mais 0,01 AN. Observem que o que foi feito aqui foi nada mais do que reescrever a equação de diferenças. Nós podemos representar esse exemplo da aplicação com renda fixa usando uma notação dos chamados sistemas dinâmicos. O que é um sistema dinâmico? Um sistema dinâmico é, como o próprio nome diz, é um sistema onde os valores que são acompanhados ao longo do tempo variam. Nesse caso, essa equação anterior que foi empregada e uma condição inicial, notem que aqui aparece um termo novo, né? Pelo menos no contexto do que a gente tem visto aqui. A equação anterior e uma condição inicial formam um modelo de sistema dinâmico, como está indicado aqui. Nesse caso, ele é um modelo discreto.
Esse sistema dinâmico ele é representado por esse par de equações, como está indicado aqui, onde na primeira equação nós temos uma representação da evolução do sistema. Notem que aqui nós tomamos os passos, né? Ou a posição n igual a 0, n igual a 1, 2 e assim por diante. E a segunda equação representa uma condição inicial. Então, dessa maneira, nós vamos representar o sistema dinâmico. A primeira equação apresenta a regra de evolução do sistema e a segunda, uma condição inicial. A n, aqui no caso, que é a variável de interesse, é o saldo do investimento depois de n meses. Vamos agora considerar o mesmo exemplo, porém, nós temos um procedimento de retirada mensal. Então, considerando a necessidade de uma retirada mensal fixa, por exemplo, de um valor de R$50, nós podemos modificar o modelo anterior, obtendo o seguinte modelo. Δn, notem que aqui nós temos a mudança, é igual a n mais 1 menos an, que é a diferença, vai ser igual a 0,01 an menos 50. Observem que o processo de mudança ele é alterado. Nós temos o processo inicial, que é a evolução mensal, e uma retirada de R$50 por mês. De maneira geral, observando esse exemplo, nós podemos escrever a mudança, que é representada por Δn, como uma função. Então, nós temos aqui que a mudança ela pode ser representada por uma função de evolução. E nesse caso, essa função f, que vai representar a mudança, ela vai depender dos termos anteriores da sequência e também de outros termos externos, como no caso das retiradas mensais. O nosso objetivo agora é representar esse processo de evolução, representar a evolução dessa aplicação de renda fixa com a retirada mensal. Para isso, nós vamos usar um código para gerar um gráfico. E para entender como esse sistema dinâmico evolui com o tempo. Eu não vou discutir esse código aqui agora nessa apresentação. Esse código vai estar disponível no material para que vocês consultem e vai haver uma explicação posterior. Esse código está escrito na linguagem de programação Python e de início nós vamos usar esse código para gerar um gráfico que vai representar a evolução do sistema dinâmico do investimento com a retirada mensal. Aqui nós temos então o resultado do uso do código que foi mostrado anteriormente. No eixo X nós temos o tempo em meses, que é a variável n. No eixo Y nós temos o valor total, o montante em reais. E em azul, mostrado de maneira discreta, nós temos uma sequência de pontos aqui, que é o saldo deste investimento. Observem que o modelo que nós estamos representando aqui, neste caso, é o primeiro modelo, sem as retiradas mensais. Observem que aqui tem uma taxa de crescimento ou de rendimento de 1% ao mês. A condição inicial é de um investimento de R$1.000. E esse investimento
ele evolui durante 10 anos. 10 anos aqui no caso, como a gente pode observar, são 120 meses. Então a gente percebe aqui uma tendência de crescimento nesse sistema, onde esse comportamento é modelado por essa função. Aqui nós temos o mesmo modelo anterior, modificado, incluindo a condição da retirada mensal de R$ 50. Nós observamos aqui que a evolução desse sistema dinâmico ela é alterada. Aqui nós temos a mesma condição inicial de R$ 1.000 investidos. Observem que agora, com as retiradas, ao invés de um crescimento, nós temos um decrescimento dos valores ou do montante disponível em conta. A evolução aqui para 20 meses. A função que representa esse sistema dinâmico está aqui indicada. A condição inicial e o prazo de investimento. Esse resultado ele foi obtido com o mesmo código mostrado anteriormente, que seria esse código, porém ele sofreu uma alteração na sua função de evolução. Os próximos passos que serão dados nessa aula é implementar e executar este código em Python. Então, nós vamos discutir a implementação desse código, o significado de cada uma dessas linhas e cada um desses comandos, e também vamos alterar esse modelo computacional de modo a obter o gráfico do investimento sem a retirada e, após a modificação, obter o mesmo gráfico com as retiradas mensais. A discussão desse código será feita na sequência deste vídeo. Agora eu finalizo essa apresentação e nós vamos passar para os próximos passos.